dia, tudo bem? Meu nome é Larissa Getirana, eu faço mestrado aqui na UERJ e trabalho na Caritas, que é uma instituição aqui do Rio, em outros estados também, que faz atendimento a solicitantes de refúgio e a refugiados, atendimento jurídico e social. E a Caritas é representante da sociedade civil no CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiados. Na Argentina é o mesmo nome, então acho que quando eu falar CONARE não vai soar tão estranho. O tema, a gente vai falar sobre as perspectivas sobre o refúgio no cenário brasileiro, conversar um pouco sobre isso. Eu acho que sobre perspectivas seria interessante logo de início eu falar como eu entendo migrações e deslocamento forçado, então qual seria a minha perspectiva, porque isso acaba transpassando aí durante a apresentação. Então, eu entendo a migração como uma fuga, né? Essa fuga eu entendo como uma luta. Então, uma luta contra uma fixação territorial da vida e, enfim, todas as violações de direitos humanos que podem decorrer disso. Entendo como uma luta por reconhecimento de todas as dimensões, né, de construção identitária. Então, é dessa forma que eu entendo migrações e isso vai ser passado ao longo da apresentação. E essa é uma imagem de um cartunista venezuelano, e que demonstra, falando de perspectivas, eu acho que não só para o cenário brasileiro, mas para o cenário hoje sul-americano, latino-americano. Acho que o principal desafio que nós estamos enfrentando hoje é o êxodo venezuelano. Então eu escolhi essa imagem desse cartunista. E é bom porque o nome também está em espanhol, desglaçados. Eu não falo espanhol, como vocês podem perceber, mas atendo venezuelanos quase todos os dias. Se vocês não entenderem alguma coisa, eles pedem para eu repetir, não é só vocês pedirem para eu repetir também, tá bom? Então hoje a gente vai abordar os sistemas de proteção, o procedimento no Brasil, o direito dos solicitantes, o refúgio em números e os desafios e as perspectivas. E aí, como eu disse, no início eu falei sobre a minha perspectiva, mas é claro que existem inúmeras perspectivas sobre migração, então não é um campo desprovido de neutralidade, então não é um campo neutro, é um campo onde há muitas disputas, e uma primeira disputa já começa ali na construção da Convenção de Genebra. A gente poderia falar de migrações antes da Convenção, então é claro que a migração e os deslocamentos forçados estão na gênese da humanidade, mas pensando no parâmetro jurídico que nós temos hoje, no marco teórico, né, no marco jurídico que nós temos, eu escolhi a Convenção de Genebra, e já nas discussões, né, sobre quem seria reconhecido como refugiado, quem não seria nesse contexto, nós já vemos algumas disputas. Então, se a gente for ler os trabalhos preparatórios, a gente já vai ver que uma disputa entre países do Sul e países do Norte. Então, a França, por exemplo, dizia que não gostaria de assinar um cheque em branco para receber deslocados forçados, né, pessoas que estão ali em deslocamento forçado. A Inglaterra também vai liderar uma restrição da definição de refugiado. Então, a Convenção de Genebra ela vai se aplicar apenas aos fatos ocorridos antes de 1951 e só no território da Europa. E aí você vai ver essa disputa entre os países do Sul falando, olha, nós temos deslocamentos forçados no mundo todo, por que isso só vai ser aplicado na Europa? E em uma discussão entre o representante do Egito e o representante da França, o representante da França fala, não vou assinar dessa forma que vocês estão propondo, e do Egito fala, a gente não quer um cheque em branco, mas a gente quer que as pessoas que já estão nos seus territórios tenham um status legal, né? E aí essa disputa não é vencida pelos estados do Sul,
E a Convenção de Genebra tem essa limitação temporal e geográfica. O protocolo de 67, né, alguns anos depois, já no contexto ali de Guerra Fria, ela vai retirar essas limitações, mas esses são instrumentos independentes. Então, os estados que assinaram a Convenção de Genebra não têm que necessariamente assinar o protocolo de 67. E aí, seguindo sobre a definição de refugiado, que é a que nós usamos hoje, refugiado é toda pessoa que, por um fundado temor de perseguição, e a gente vai voltar nessa questão de fundado temor, por motivos de raça ou etnia, religião, nacionalidade, pertencimento a grupo social específico ou opinião política, encontra-se fora do seu país de origem e, em razão deste temor, não pode ou não quer regressar ao mesmo. E aí, lembrando que essas definições, essas categorias, elas podem se sobrepor. Então, o que acontece muito é que uma pessoa é perseguida por sua opinião política e pela etnia, porque o pertencimento a um partido político está condicionado ao pertencimento a uma certa etnia. Então, em alguns países, por exemplo, Guiné com a capital Conakry, você participa de um partido político de acordo com a sua etnia. Então, os conflitos, eles não são só pelo poder político, mas são conflitos étnicos. E essas categorias, elas então vão se sobrepondo. E falando sobre o sistema de proteção, especialmente para a América Latina, essa definição ela se mostrou ao longo do tempo insuficiente. Então, ali nos anos 80, há um deslocamento muito grande na América Central, El Salvador, Nicarágua, em razões de guerras civis. E o Acnur convoca um colóquio em Cartagena para discutir soluções para esses deslocamentos. Na época, acho que mais de 2 milhões de pessoas já estavam fora do seu país de origem. E como resultado dessas discussões, as conclusões, elas vão trazer uma definição, que a gente chama de uma definição ampliada de refúgio, e a Declaração de Cartagena vai estender essa proteção dos indivíduos a pessoas que temem por causa da sua vida, segurança, têm liberdade ameaçada, violência generalizada, agressão estrangeira, conflitos internos, enfim. Ele vai ampliar a definição de refugiado da Convenção de 51. E alguns autores defendem que a Convenção de 51 ela já foi proposta para ser apenas uma base para essa proteção dos refugiados e que os países, enfim, e regionalmente, já havia essa abertura para a extensão da definição. E aí a lei brasileira, assim como a lei argentina, vai combinar as duas definições, né? Então ela vai falar da Convenção de 51, a definição clássica, e também vai incluir o Escrito de Cartagena. Então, de acordo com a lei brasileira, pessoas que deixam o seu país porque ou o país ou a região atravessam um momento de violação grave e generalizada de direitos humanos, também recebe o refúgio no Brasil, né? E isso é considerado um critério objetivo, diferente da Convenção, que é considerado um critério subjetivo de análise individual. E na prática, que diferenças a gente vai ver? O Brasil hoje, ele aplica a Declaração de Cartagena, o conceito estendido, apenas a alguns pouquíssimos países e algumas poucas regiões. Então, por exemplo, hoje o Brasil aplica para a Síria, aplica para algumas regiões da República Democrática do Congo, os Kivus, Kivu do Norte e Kivu do Sul, algumas regiões do Mali, que são distantes da capital, e há hoje um movimento para aplicar também essa definição estendida para o Iraque, Afeganistão e a Venezuela. Já é uma discussão um pouco mais controversa, né? E aí, na prática, que diferenças a gente vê, né, quando a aplicação da Convenção, da definição da Convenção e a aplicação da Declaração? Um exemplo para vocês é das entrevistas, né? Então, todos os solicitantes, eles passam por entrevistas individuais.
entrevista da Síria, por exemplo, dura 15 minutos. E aí funciona dessa forma: ok, você é sírio, você tem um passaporte sírio, por que você deixou seu país? Está em guerra, que bom, tem um bom dia. Daqui a 4 meses, mais ou menos, você vai receber uma notificação, vai à Polícia Federal e sua documentação estará pronta. Então, é rápido, né? Eles não entram em detalhes do porquê que a pessoa saiu, se ela sofreu algum tipo de perseguição, se ela tinha envolvimento político, nada. Critério objetivo. É sírio, se enquadrou no critério, você recebe refúgio. Diferente de outras nacionalidades, que as entrevistas podem durar 1 hora e meia, que ele vai esmiuçar todos os motivos pelo qual a pessoa deixou o país de origem. E falando um pouco dos princípios de proteção, um dos principais princípios, né, é o princípio da não devolução ou não refoulement. E a lei brasileira diz que, em hipótese alguma, será efetuada a deportação para a fronteira de território em que sua vida, a vida do solicitante, enfim, ou liberdade esteja ameaçada. E aí eu tenho um caso para vocês, né, para vocês pensarem junto comigo. Eu vou dar algumas circunstâncias e eu queria que vocês se manifestassem como CONARE. Então, vocês são membros do CONARE, ou argentino, ou brasileiro. E aí, pensando nessa definição e pensando no princípio da não devolução. É um indivíduo homossexual que, por causa disso, no seu país, a homossexualidade é criminalizada. Em razão disso, foi preso, torturado no seu país, consegue deixar, fugir e vem para o Brasil. Chegando aqui no Brasil, pede refúgio. E aí parece um caso tranquilo. Vamos lá. Essa pessoa tem um filho aqui no Brasil. A ex-companheira, ex-companheiro, denuncia essa pessoa por ter supostamente abusado sexualmente do seu filho. Você, como CONARE, recebe todas essas informações. Sabe que o país criminaliza e que, por fim, existe uma pena de morte. Sabe que essa pessoa já foi presa, já foi torturada por essa razão, e também você, por algum motivo, recebe essa informação. Essa pessoa, também, esse indivíduo, ele está sendo processado no Brasil ou na Argentina, e a acusação que pesa é um abuso sexual contra o próprio filho. E a minha pergunta é: como vocês decidiriam? Vocês concederiam refúgio? Não concederiam? Um detalhe, que eu não sei se vocês já vão perguntar: não há sentença condenatória, não há trânsito em julgado. Não sei se isso vale a pena hoje pensando na questão do STF, mas assim, não há trânsito em julgado, não há sentença condenatória. O processo ainda está em fase de investigação. Sou muito bom em penal, mas enfim, o processo ainda está em andamento. E você recebeu, como membro do CONARE, todas essas informações e tem que tomar uma decisão baseada nos princípios e na definição. O que vocês fazem? Concedem refúgio ou não concedem? Escolhe alguém. Escolhe alguém. Aponta e força. Está sendo processado no país de origem? Não, no país que ele pediu o refúgio, no país de acolhida. Bueno, yo creo que el Estado tiene obligación de dar refugio, completar el proceso penal contra el refugiado y luego, en ese caso, como sentencia firme, tomando las medidas de precaución del caso, menor. No es una causal para si están dadas las causas de refugiado, continuar el proceso penal. E lembrando que o refúgio tem cláusulas de exclusão e essa pessoa não está dentro das cláusulas de exclusão, ou seja, não cometeu crime de guerra, crime contra a humanidade, não cometeu nenhum dos crimes que tirariam ele do refúgio. Están dadas las condiciones para el refugio habitual, luego completar esta causa penal. Porque no está previsto como digamos dentro de la normativa internacional independiente. Quem concorda com o professor? Alguém discorda dele? O que eu não entendi no caso foi o tempo em que uma pessoa pode pedir o refúgio para o país de
comparar a sua situação, porque é assim, não é? Sim. Eu não entendi isso, quanto tempo Demora o processo de refúgio? para pedir o refúgio? Então, boa pergunta, né? Você pode pedir refúgio assim que você chega no Brasil. Então, no aeroporto, você já pode procurar um agente da Polícia Federal, nos portos, enfim, você pode pedir imediatamente. Agora, o processo de refúgio no Brasil é longo. Então, pode durar 2, 3 anos, algumas pessoas esperam até 4 anos para ter uma decisão final. Durante esse período, elas vão vivendo a sua vida. A gente vai falar um pouquinho do direito deles aqui. Então, eles vão vivendo suas vidas. E muitos têm filhos, muitos casam. Nesse período, né, que ele estava aqui aguardando uma decisão, é que houve essa acusação. Essa acusação chegou ao conhecimento do CONARE quando ele foi realmente decidir sobre o caso dele. E aí essa decisão, essa investigação, ela pesa ou não pesa? Ele entraria ou não? Essa é a minha pergunta. Tô tentando pensar qual foi a atrocidade que o CONARE fez pra você trazer esse uma caso. atrocidade. Porque parece um caso fácil. Se não tá, se ele está numa cláusula de inclusão, se ele não está em cláusula de exclusão, ele merece refúgio. Se ele volta para o país de origem, ele é morto. É isso, ele vai ser preso, torturado e morto. Isso é completamente legal, né? Não é porque o Estado não tem capacidade de proteger, é porque o Estado vai matar aquela pessoa. Como que o nosso querido CONARE aqui no Brasil decidiu? Incluiu essa pessoa como refugiada. Então falou, claro, está numa cláusula de inclusão, se voltar vai ser morto. No mesmo parecer, aqui está a inclusão, se você rolar um pouquinho para baixo, decretou a perda da condição de refugiado por motivos de ordem pública. Então, hoje, uma das principais discussões que a gente tem no Brasil sobre refúgio é porque um dos motivos para se perder refúgio no Brasil, entre vários, é segurança nacional e ordem pública. E a ordem pública é um conceito completamente aberto que você pode aplicar, né, de forma que a sua conveniência ali estabelece. Nesse caso, a pessoa, no mesmo ato, ganhou e perdeu o refúgio. Mas foi determinada a saída da pessoa daqui? Então, aí o que aconteceu? Foi notificado da perda, está em andamento, né? E aí estão fazendo uma contestação. Porque assim, pode ser mais absurdo ainda se perder e forçar a saída. Exatamente. Né? Que se perder e fica, desde que só saia se conseguir um lugar que não vai ter perseguição, que vai ter proteção, é menos ruim. É horrível a decisão de qualquer jeito, mas... É porque o que acontece? Aqui no Brasil a gente tem 2 institutos, um de perda e um de expulsão. O de expulsão de refugiado, então refúgio de pessoas que foram reconhecidas como refugiadas podem ser expulsas do Brasil, mas quando cai na cláusula de expulsão, ele não pode retornar para o país que a sua vida corre risco. Então o que acontece é que o Ministério das Relações Exteriores tem que buscar algum país que receba aquela pessoa e ofereça proteção. Porque ele pode ter ferido a ordem pública brasileira, mas não a ordem pública argentina. Agora, no caso de perda da condição, não tem essa previsão. Então, a pessoa acaba tendo que voltar para o país onde seus direitos foram violados. No caso dele é muito grave, porque ele tem um risco real de morte, né? Não é uma hipótese. Então, é só para vocês terem uma ideia que, né, existe um sistema de proteção, existem princípios a serem aplicados, mas nem sempre no âmbito decisório, político, isso é tão simples. E aí, seguindo, a gente vai ver novos princípios, né? O princípio da não penalização pela entrada irregular. Isso acontece muito. Então, muitas pessoas vêm para o Brasil com passaporte falso, sem documento, e aí quando chegam no aeroporto, jogam o passaporte fora. Porque o passaporte é falso, tem um nome inventado, uma nacionalidade inventada, então eles jogam o passaporte no lixo no aeroporto, quando chegam na imigração, manifestam o desejo de pedir refúgio sem documento algum para provar o seu país de origem. Isso é possível, eles não podem ser punidos por esse ingresso de forma irregular. Agora, uma coisa interessante é que falando dessa
da entrada, de ingresso irregular, e do artigo 14 da Declaração dos Direitos Humanos, que garante o direito de você pedir o asilo. Isso parece algo também simples, ou seja, eu tenho o direito de pelo menos manifestar o meu desejo de pedir refúgio naquele país onde eu estou. E assim, isso também não é tão simples. Eu vou contar uma outra história para vocês terem uma ideia do que pode acontecer. Então, é uma pessoa do IEM, que de acordo com a ONU, vive uma das piores crises humanitárias do mundo, se não a pior. Ele vinha de uma região que há pouco tempo eles não deixavam entrar nem Médicos Sem Fronteiras. Assim. Então, a área dele realmente é uma área de muita precariedade, e ele consegue fugir. A ideia dele é: vou para o Equador, porque o Equador não precisava de visto. Vou pedir para entrar como turista, quando eu entrar eu peço refúgio. E daí ele veio, isso é uma questão relevante, ele veio com a Emirates. E aí, para quem está ligado em geopolítica, enfim, existe ali uma disputa sobre o Iêmen, ou seja, quem vai assumir o governo do Iêmen. E um dos países que apoia o governo é Emirados Árabes Unidos, e isso tem relação sim com companhias aéreas, ou seja, se essas pessoas vão ser devolvidas ou não vão ser devolvidas. E aí o que acontece é que esse emirita consegue para em Dubai, e em Dubai eles tentam retornar ele para o Iêmen, ele consegue provar que o passaporte era verdadeiro, que ia só passar férias no Equador. E aí ele vai para o Equador. Quando ele chega no Equador, o Equador fala que ele não poderia entrar porque ele não tinha dinheiro suficiente para fazer turismo. E aí o que ele faz? Ele sai no aeroporto procurando algum agente, ONU, enfim, que poderia ajudá-lo com pedidos de refúgio. Encontra alguém que se identifica como alguém que trabalhava para a ONU, pelo Google Tradutor, vai, preciso pedir refúgio, estou desesperado, não sei o que. Nessa hora, as pessoas da Emirates chamam um policial, a autoridade migratória, conseguem pegar essa pessoa e falam: não, você vai ter que retornar, não vai pedir refúgio. Ele entra no avião, eles confiscam o passaporte dele. Então o passaporte dele fica com o piloto, porque esse voo tinha mais 3 escalas antes de chegar no Iêmen. Então ia passar na Argentina, no Rio, Dubai e por fim no Iêmen. E assim, o direito dele de pedir asilo já tinha sido violado a primeira vez. Quando ele chega na Argentina sem passaporte, ele vai mais uma vez tentar fugir do aeroporto, procurar alguém para ajudá-lo, enfim. E mais uma vez ele é capturado pelos funcionários da Emirates e pelas autoridades migratórias da Argentina, né, que não deixam ele entrar. E daí ele volta pro avião e eles falam: ó, ele já tentou 2 vezes, então eu acho que ele não vai tentar de novo, dá o passaporte para ele. Ele não vai tentar. Chegou no Rio, o que ele fez? Correu mais uma vez, né? E aí ele saiu do avião. E, inclusive, no passaporte, essa história é bem recente, de 3 semanas, o passaporte dele está carimbado como proibição de entrada. Ele também foi proibido de entrar aqui no Brasil. Só que ele começa a pedir socorro: não vou voltar, não posso voltar para o Iêmen, vou morrer se eu voltar para o Iêmen. E, enfim, aí deu uma confusão, a Polícia Federal estranhou, porque ele estava sendo muito resistente. E faz uma ligação para o Acnur, e o Acnur começa a acionar DPU, MPF, Caritas, enfim, para ver o que estava acontecendo e garantir o direito dele de pelo menos pedir um refúgio. Então ele passa 3 dias no aeroporto numa salinha dormindo, enfim, e aí as pessoas levam água, comida para ele, e para tentar entender, porque ele não falava uma palavra de nenhuma língua conhecida, só árabe. As únicas pessoas que serviam como intermediadores eram os funcionários da Emirates, que têm o interesse de retornar os iemenitas para o Iêmen, e ele se encontra numa situação de filme, né? Então ele passa 3 dias lá, e aí um dia a Polícia Federal leva ele lá para Caritas. Quem fez, assim, grave, né? Quem fez o formulário dele de solicitação de refúgio foram os funcionários da Emirates. Ninguém sabe o que está escrito, a gente vai saber futuramente, mas é um tipo são várias dimensões de violações, e esse é o primeiro direito, que é o direito de pedir asilo. Então a convenção não garante um direito de você ser do asilo ou do refúgio ser concedido
mas garante pelo menos o direito de você pedir. Aí você vê uma pessoa que passou por 3 países tentando pedir asilo. Só para constar, a Defensoria tem formulário em árabe para solicitação. A gente precisou em 2014, alguma assim, com uma leva de sírios que chegou aqui. Então, se eles entrarem em contato, se a Caritas entrar em contato, provavelmente a DP consegue mandar. Queremos. Que teve uma equipe em Brasília. Foi difícil fazer também. A gente conseguiu um funcionário em Brasília que falava árabe. A pessoa fez 2 versões do formulário, uma em árabe e uma em português, assim, e tudo com marquinha de sim e não, e tentando deixar o mais simples possível, e dá pra adiantar bem, assim, adianta bem no caso. Vamos saber o que a gente vai querer. É porque oficialmente a gente só tem oficialmente de acordo com o próprio governo brasileiro. O governo brasileiro ele só dá formulários em francês, espanhol, inglês e português. Então fica bem limitado os pedidos de refúgio. E aí, seguindo o princípio da não discriminação, quanto à raça, religião, país de origem, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E falando agora um pouco sobre o procedimento de refúgio aqui no Brasil, eu acho que ele encontra paralelo com também o pedido de refúgio na Argentina. Então, primeiramente, o solicitante ele preenche esse formulário do qual nós estávamos falando. É um formulário muito longo, muito cansativo, em 16 páginas, pergunta desde as escolas que a pessoa estudou até todos os familiares que estão no país de origem. Um processo realmente longo, muito cansativo para eles também. E aí eu queria voltar uma pergunta para vocês. Uma das perguntas mais importantes desse formulário diz o seguinte, né, e tem relação com a definição da convenção: o que aconteceria se você ou um membro da sua família retornasse ao seu país de origem? E aí eu queria primeiro colocar vocês na posição dos solicitantes. O que vocês, como solicitantes de refúgio, escreveriam nessa pergunta? O que poderia acontecer se vocês retornassem? Quais são as possibilidades? Você é um perseguido político. O que poderia acontecer com você? Você falou como um refugiado congolês. Os refugiados congoleses colocam assim, a morte. E aí agora, mudando de posição, vocês estão no CONAR e recebem um formulário que diz o seguinte: a resposta a essa pergunta é nada. Nada. Vocês reconhecem essa pessoa como refugiada ou não? Se ela disse que nada aconteceria se ela retornasse ao seu país de origem, alguém reconheceria? Depende. Qual é o país de origem, qual é a causa que ela argumenta de ser perseguição, porque por vezes pode ser que ela não ache que possa ter algum problema de dizer que vai sofrer algum tipo de perseguição específica. Então acho que não. Se fosse feito seriamente, não seria avaliada apenas a resposta do que você teme que vai acontecer, mas o contexto, de onde vem. Mas duvido que seja isso que seja feito. No CONAR, o que acontece é que muitas vezes essa é uma pergunta-chave. Eles têm um telão, né? Então os membros do CONAR e a sociedade civil representam, um dos membros, se reúnem em uma roda uma vez por mês para discutir os casos. Quando o solicitante coloca nada no formulário, isso vai para o telão. Nada aconteceria, porque a gente vai dar refúgio para essa pessoa. E aí nós estávamos fazendo uma solicitação de um sírio com um intérprete em árabe e a gente explicando a importância, explicando questão por questão, é um formulário muito longo. E aí ele responde: nada aconteceria comigo se retornasse. E a gente, olha, essa pergunta é importante. Enfim, vai aparecer no telão falando que você não tem nenhuma preocupação se você retornar. E aí insiste com o intérprete fala para o solicitante e ele, nada. Tem alguma coisa errada. Aí explicando, ele falou: eu vou traduzir exatamente o que ele está dizendo para vocês entenderem. Nada aconteceria porque a interpretação dele e assim, o formulário, né, a forma como as coisas estão escritas, que as perguntas são elaboradas, elas partem também de disputas, né? Então não é, como eu disse, não é um campo neutro, e parte da forma como cada cultura, como cada pessoa vai interpretar. Então a linguagem não é algo simples, e aí a interpretação
dele do nada era o seguinte: nada porque não existe, eu não tenho mais casa, minha casa foi bombardeada, nada porque minha família não está mais lá, nada porque minha cidade desapareceu, eu vou voltar para o nada. Essa foi a interpretação que ele deu. E aí a gente, ok, então vamos trabalhar em cima disso, né? Mas esses são desafios que a gente encontra, assim, encorajando pessoas que talvez no futuro queiram trabalhar com refúgio. São desafios que têm a ver com culturas, com você lidar com culturas diferentes, com linguagens diferentes e precisar, né, se adaptar a essas diferentes culturas. O que às vezes vale a pena é usar alguém, né, como intérprete ou como intermediador ali no diálogo, alguém que já esteja acostumado tanto com a cultura brasileira como conheça bem a cultura de origem daquela pessoa, né? Porque muitas vezes a gente mostrar, por exemplo, o formulário precisa falar da rota, né? O que eles fizeram para chegar no Brasil? Por onde eles passaram, desde o momento da saída até o momento que eles pisam aqui no Brasil. E muitas pessoas acabaram, isso já aconteceu várias vezes, vou contar uma história só, para ilustrar, porque senão fica muito teórico, mas era uma mulher de RDC da região ali do norte, Kivu. A família, houve um ataque rebelde do Mai Mai, que é um dos grupos rebeldes mais violentos da região. Eles matam os cinco filhos dela e ela sai correndo. A Norte Kivu não trouxe nada, mas essa região do Congo faz fronteira com Uganda. Então ela sai correndo, ela falou, sai correndo como todo mundo. Ela falou, a partir daquele momento que eu vi que meus filhos não estavam lá, que eles tinham sido mortos, eu não consigo mais processar ideias. Não consigo explicar para vocês o que aconteceu. E ela fala, eu saí de barco de Mombasa. Eu falei, não tem Mombasa no Congo, Mombasa no Quênia. Não, eu estava no Congo. Então, essa percepção de onde eu estou, atravessei uma fronteira ou não atravessei uma fronteira, ela é muito fluida, especialmente para solicitantes que passam por episódios de trauma, né? E aí, o Comitê Nacional de Refugiados, né, brasileiro, ele começa, quando a pessoa não consegue explicar muito bem, diz que a credibilidade é fraca. A credibilidade não é fraca, a pessoa não tem capacidade, né, naquele momento, de articular todos os passos da fuga dela. E assim, para mostrar outra situação de decisão, já negaram porque a pessoa falou que estava no campo de refugiados com 20 mil pessoas. E aí eles analisaram, fizeram uma pesquisa e viram que o campo de refugiados tinha 35 mil. Aí falaram, não, ela está mentindo. Se ela mentiu sobre esse fato, ela claramente está mentindo sobre outros fatos da narrativa. Então assim, não é um campo realmente de disputas, como eu disse, complexa. E aí, seguindo do formulário, a entrevista, o formulário é entregue na Polícia Federal. Então, os solicitantes de refúgio, em geral, lidam muito com a Polícia Federal no dia a dia, que pode ser considerado algo ruim, né? Porque tem aquela cara de polícia, um tratamento de polícia, e é uma polícia migratória. Então, alguns reclamam de tratamento, enfim. Esse formulário de solicitação é entregue à Polícia Federal e eles enviam para o CONAR. Depois de algum tempo, e algum tempo pode demorar 2 meses, 1 ano, 2 anos, eles são notificados para fazer uma entrevista oficial com uns oficiais de elegibilidade, né? O que está sendo avaliado nessa entrevista? A credibilidade, existe uma análise de credibilidade que faz parte até de um padrão do próprio Acnur, do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. E essa análise de credibilidade, ela bifurca-se em 2 partes. Uma credibilidade objetiva e uma credibilidade subjetiva. A objetiva tem a ver com a situação do país de origem da pessoa e a subjetiva com a própria história. Então, eles vão combinar o que ela disse com pesquisas sobre a região e ver se realmente o que ela disse foi correto, se essas informações elas valem. E essa análise de credibilidade é feita de forma extremamente detalhista. Como eu disse, 15 na percepção de quantas pessoas, tom da bandeira, qual a bandeira do seu país, como que é a cor. Aí a pessoa fala, é um azul petróleo. Aí eles falam, não, o tom não é azul petróleo. Quando na verdade a gente sabe que percepção de cor também é algo altamente subjetivo. Então fala, essa pessoa não é daquele
representar isso. Ela não consegue descrever a própria bandeira. E aí eu vou contar um caso que a gente conseguiu reverter, não são todos que a gente consegue, também recente, em maio desse ano, que foi um caso de Guiné-Conakry, que a pessoa era perseguida política, era perseguida etnicamente, e aí ela disse que a casa dela, eles atearam fogo na casa dela, o partido político opositor, e morre a esposa e os filhos. E aí o que acontece é que o Conakry nega, fala a narrativa é crível, o solicitante ele dá informações suficientes, mas eles negam dizendo o seguinte, nas nossas pesquisas nós não achamos que o partido opositor trabalha dessa forma, colocar fogo na casa dos opositores. E foi negado. Mesmo que a narrativa dela tenha sido crível. Então, existe uma necessidade de combinação de critérios objetivos e subjetivos que é bem complexa, né? E falando assim de lidar com pessoas de culturas diferentes, nacionalidades diferentes, em situações de vida diferentes, para mulheres, né, muitas mulheres elas ficam dentro das suas casas, acabam não estudando, não tendo uma capacidade de articulação muito alta, e isso vai prejudicando a própria narrativa, porque há uma figura do refugiado considerado padrão, daquele refugiado que vai lá e que conta por que eu deixei no país, aí conta em ordem cronológica, que a gente pensa de forma tão linear assim, conta de forma cronológica, explica tudo no dia 28 de setembro de 1990, eu estava em tal lugar, 7h43 da... Então esse tipo de narrativa é considerada boba. Mas também para ilustrar, para não ficar muito na teoria, vou falar de um caso de 2 angolanos. Eles eram uma mulher e um homem, eles eram amigos em Angola, então esse homem ele foi ativista político durante anos, décadas, desde a guerra. Na Angola ele era ativista político, publicava em jornais, enfim, denunciava a violação de direitos humanos pelo governo, e ele trabalhava junto com outro homem, marido dessa mulher em questão. Eles trabalharam durante 20 anos lado a lado, né? Essa mulher ficava em casa, não era permitido a ela pelo marido trabalhar, se manifestar, estudar, ela só podia ficar cuidando dos filhos, não teve uma formação escolar, enfim. E aí o que acontece é que o marido só chegava em casa e falava, a situação está piorando, a situação está piorando. E ela não sabia muito bem o que ele fazia, como que essas articulações aconteciam, né? E aí até que chega, em algum momento, esse homem angolano, ele foge, vem para o Brasil, ela continua lá, o marido some. Um dia que o marido some, ela liga para o amigo que estava aqui no Brasil e fala, ele sumiu, ele vem para o Brasil, porque vocês vão ser os próximos. E ela vem para o Brasil, os dois passam pela entrevista do Conakry com uma semana de diferença. Ele fala durante 3 horas e meia, explicando toda a conjuntura de Angola, e ele conseguiu trazer provas. E isso é considerado pelo Conakry, lógico, quando a pessoa traz artigos, jornais, eu estava aqui. Só que se você considerar que é uma vida em trânsito, é uma pessoa em fuga, você exigir que ela traga provas para provar realmente o que aconteceu, isso é muito difícil. Ele é deferido, então ele é reconhecido como refugiado, ela não é. Porque é considerado que a narrativa dela é frágil, falta detalhes, enfim, que ela não tem uma capacidade muito grande de explicar o que aconteceu. E de fato ela não tem. Ela foi uma pessoa que não estudou. Então todos esses fatores que a gente vai encontrando no refúgio precisam ser levados em conta numa análise de credibilidade, né? E esse caso já está em recurso. Vou esperar para ele ser revertido. E aí depois, com o formulário de entrevista, vai para a decisão que tomada na plenária do Conakry. O Conakry aqui no Brasil, de uma forma positiva, ela tem uma composição tripartite, né? Então existem membros do governo, o Ministério da Justiça, o Ministério das Relações Exteriores, Educação, enfim, inúmeros ministérios. Um representante da sociedade civil, e o Acnur também participa das reuniões, né? O Acnur não tem direito a voto, mas tem direito à voz e é uma das opiniões que são mais consideradas. Então, quando eles se posicionam, falando que isso é um caso claro de refúgio por causa disso, as chances dessa pessoa ser reconhecida são maiores. E aí o recurso
recurso, ele pode acontecer ou não. Então, se a pessoa consegue o refúgio, ela vai conseguir a documentação aqui no Brasil. Se for negado, ela tem a chance de pedir um recurso ou uma apelação, que vai para o ministro da Justiça, e eles têm prazo de 15 dias para escrever esse recurso. Falar um pouquinho rapidamente sobre o direito dos solicitantes no Brasil. Então, no Brasil, os solicitantes de... A parte da entrevista, é importante frisar que atualmente acontece no Skype, embaixo do Banco Central. Na verdade é que, enfim, depende, né? No âmbito da Previdência. No âmbito da? No Banco da Previdência. Enfim, mudou. Agora está no espaço Next, que fica ali na Glória, que é mais bonito, e vai mudar para a DPU. O escritório já foi fechado? Já voltou? O escritório vai voltar provavelmente depois da eleição. Aí o CONARE fez um acordo com a DPU, então provavelmente depois da eleição vai ter um oficial de elegibilidade fixo aqui no Rio. E as entrevistas vão passar a ser presenciais. Mas esse oficial, só de curiosidade, ele vem normalmente uma vez por mês e faz uma missão de uma semana de entrevistas presenciais. E aí foi na semana retrasada que teve, semana retrasada passada, eu posso estar confundindo. Aí ele faz uma semana de entrevistas presenciais. Mas em geral, realmente, seu nome é? Gabriel. Em geral, como o Gabriel falou, por uma falta de staff mesmo, de pessoas, muitas entrevistas acontecem por meio de Skype, que é um pouco precário também. Então, algumas pessoas têm oportunidade de ter entrevistas presenciais e outros passam por meio de Skype. E aí, sobre o direito dos solicitantes, eles têm direito à documentação, então eles recebem um protocolo provisório, que seria a identidade deles aqui no Brasil. Esse protocolo é válido por 1 ano e ele é renovado quantas vezes forem necessárias. Tem direito à carteira de trabalho, então eles podem trabalhar legalmente no Brasil. Há um cadastro de pessoas físicas. A gente diz resumidamente que eles teriam todos os direitos básicos que o brasileiro tem: acesso à educação, saúde, conta bancária, enfim, até a programas sociais do Brasil, com exceção dos direitos políticos. Não pode votar, não pode ser votado. Isso é um resumo. E aqui, é claro, pensando em desafios, esse protocolo, que é o documento de identidade deles, é uma folha de papel A4. Então não é uma carteira, não é nada oficial, é justamente uma folha de papel A4. E aí eles apresentam essas folhas em órgãos oficiais para trabalhar, e as pessoas dizem, não é um documento. A folha de papel A4 não é documento de ninguém. E aí tem que existir uma intervenção ali da sociedade civil. Tipo, o protocolo provisório, eu mesmo recebi as pessoas tipo, no processo de ter RNE, essas coisas na DRE? Não, da RNE não. Da RNE é muito melhor do que do refúgio. É realmente uma folha de papel que não parece ser documento. Não parece documento. Parece que a pessoa mesmo imprimiu e colocou o nome dela ali. Não pode classificar. É outro nível, assim. Porque quando eu fiz isso, era uma folha de papel e eu pensava, isso aqui é o documento, temporariamente. Mas você faz isso até receber a carteirinha, né? Porque demora uns 3 meses para... Mas durante esse período, tinha um carimbo, tinha outras coisas, mas era o papel também. Sim, então, também é uma folha de papel 4, mas esse é provisório só até quando você conseguir a carteirinha, né? O deles não é dessa forma, porque normalmente eles ficam com aquilo durante muito tempo e no seu de registro nacional já tem o seu número de registro aqui no Brasil. Isso é um número que é só para refúgio, é um número que não entra em nenhum site de documentação aqui no Brasil, mas é pior, é bem mais precário. E aí, para entrar de fato para chegar no final, a gente vai falar um pouquinho das solicitações de refúgio em números. Isso está atualizado até julho de 2018. Então, o número de solicitantes ele subiu bastante esse ano. É o maior número que nós já tivemos e nós estamos isso daqui é só do meio desse ano, só de janeiro até julho.
E o motivo pelo qual o número de solicitantes de refúgio subiu tanto no Brasil, está no próximo slide, são as nacionalidades com mais solicitações feitas, né? Então a Venezuela hoje lidera o número de solicitações de refúgio no Brasil, por motivos óbvios. E aí, para falar sobre perspectivas, a crise venezuelana é considerado o maior deslocamento transfronteiriço na América Latina recente, né? Aproximadamente 2 milhões de pessoas. A OIM tem comparado em alguns relatórios a crise do Mediterrâneo. Eu coloquei 500 pessoas, mas hoje a situação está um pouquinho mais tensa na fronteira do Brasil com a Venezuela. Mas até um mês atrás, 2 meses atrás, atravessavam 700 pessoas documentadas, porque quando as pessoas atravessam a fronteira, a Polícia Federal já faz a documentação para elas, né? E aqui, falando de 48.500 pessoas solicitaram refúgio no mundo, isso também é um dado um pouquinho antigo, de 2017, a crise se intensificou esse ano. E aí, para dar um rosto à crise, essa é a Dona Carmen. Ela chegou 2 semanas no Brasil, tem 78 anos, sofre de diabetes avançada. Ela ficou em coma 2 vezes por falta de medicamentos e a segunda porque não tinha alimentos para a dieta dela diabética, e ela só tinha acesso à comida caso ela fosse às urnas e votasse de forma favorável ao governo. Enfim, aí, tratando aqui com os sul-americanos, é necessário pensar numa articulação para lidar com essa crise. Então, não há agora uma previsão de que amanhã isso vai se resolver. Então, provavelmente a gente vai continuar recebendo um fluxo muito grande de venezuelanos. E como tratar, que políticas adotar. Hoje o Brasil ele permite duas formas de regularização para os venezuelanos. Uma é a solicitação de refúgio, com agravante, os casos de refúgio da Venezuela não têm sido julgados, então as pessoas fazem o pedido e não entra para a pauta, porque é muito controverso. E a outra opção é uma residência temporária, que eu acho que isso tem sido adotado em vários países aqui da América do Sul, Colômbia, Peru, Argentina. E o Brasil, desde quando começou a crise, tem melhorado em relação à exigência de documentação. Então, hoje, depois de muitas portarias diferentes, resoluções diferentes, o Brasil só exige basicamente de documento da Venezuela ou um passaporte ou algum documento de identidade que mostre que você é venezuelano, né? É basicamente isso que as pessoas precisam. Deixando uma crítica aqui, essa residência não é uma residência com cunho humanitário. E o que acontece é que esses residentes venezuelanos, apesar de estarem em uma situação de vulnerabilidade muito alta, assim como os refugiados e solicitantes de refúgio, eles não têm acesso às políticas e serviços públicos especiais para os refugiados. Então, aqui no Rio, nós recebemos muitos venezuelanos com um alto grau de formação. Recebemos muitos médicos, engenheiros, arquitetos. Para os refugiados, essas pessoas, elas conseguem, por exemplo, revalidar o diploma aqui na UERJ de forma gratuita. Essas pessoas conseguem ter acesso a ONGs, a alguns serviços, enfim. Como os venezuelanos, eles têm uma autorização de residência comum, eles não conseguem esse acesso, apesar de se encontrarem em situação igualmente vulnerável, né? Então, esse é um desafio hoje para a América do Sul, como comunidade, que há tempos a gente não lidava com uma crise assim, porque os colombianos eram mais desplaçados internos, né, do que o movimento transfronteiriço. E aí fica aqui o questionamento, cada um, vocês vão voltar para a Argentina, a gente fica aqui lutando por melhorias, e acho que é isso. Perguntas? Não? Conaria, vocês trabalham com voluntários? O Conaria tem voluntários, sim, mas ele fica lá em Brasília, né? Então, hoje eu acho que a maioria dos oficiais de elegibilidade, as pessoas que trabalham,
são empregados do próprio governo ou servidor público, enfim, mas eles aceitam voluntários sim. Tem tempo que não aceita, né? Eu acho que sim. Tem um bom tempo que eles têm usado pessoas de outras De outras instituições federais tem convênio com outros órgãos públicos, tem convênio antigo com a Defensoria também, então tem alguns locais que já é gente da Defensoria fazendo. Então, assim, hoje tem menos. Mas a Caritas aceita voluntários, então umas 2, 3 vezes Defensoria por ano, também a gente aceita, acha. tá? Defensoria Pública aceita. Enfim, os outros órgãos também aceitam. Mas normalmente o CONARE trabalha com funcionários. Há um tempo atrás tinha muito voluntário, hoje nem tanto. Alguma dúvida? E quando é uma criança, o que vocês devem igual para adultos? Para que são as pessoas assim? Aí depende, né? Se é uma criança com pai, enfim, mãe, aí o protocolo dele ou dela fica ligado ao protocolo dos pais, né? E aí, se é uma criança desacompanhada, aí tem 2 opções. Algumas vezes, alguém daquela própria comunidade, nacionalidade, adota aquela criança formalmente. Então, procura a DPU e faz uma adoção formal para que aquela criança possa ter acesso aos serviços, documentação, tudo isso. Quando ela está completamente desacompanhada e ninguém vai assumir a guarda, aí, salvo engano, é a própria DPU que vai acompanhá-la no procedimento de refúgio, né? Mas na maioria dos casos tem algumas ONGs que acabam exercendo a guarda. Quando, por exemplo, crianças soropositivas, a Viva Cazuza exerce, acaba exercendo a guarda em relação à criança. Então, sim, costuma resolver com ONG. É só quando não tem ninguém, a DPU acompanha só no procedimento mesmo de refúgio, porque ela tem direito de pedir refúgio mesmo sendo menor. Mas, em geral, a gente se resolve a guarda, então alguém fica com a guarda daquela criança e acompanha, e quando não tem ninguém mesmo, a DPU faz esse acompanhamento. Eu tenho dois. Pero, o meu caso é o caso do refugiado militar. Refugiado militar. Ambiental. Ambiental. Por causa, primeiro. E segundo, o tratamento do desplazados. Desplazados. O sea, isso que trabalha no caso de desplazados. Sobre refugiados ambientais, até hoje eu não vi o Brasil reconhecer ninguém. O que o Brasil vai buscando alternativas, como sempre, então não reconhece como refugiado, mas, por exemplo, no caso dos haitianos, eles têm residência humanitária e essa residência é sempre renovada. Então, quando aquela resolução chega ao fim, eles criam uma outra resolução e vão amparando esses haitianos, enfim, e outras pessoas. Isso é para não proteger sem correr o risco de uma punição por fazer refoulement, né? Exatamente. É a ideia. Você não protege com as proteções de refugiados, mas você não corre o risco de uma condenação da Corte Interamericana, qualquer coisa assim, que está rechaçando, que está mandando embora. Deixa ficar, está aqui, mas não é refugiado, não tem proteção. Coloca o humanitário no título da residência e diz que está oferecendo proteção, quando na verdade não oferece os mecanismos de proteção. Isso daí o Brasil começou a fazer com os haitianos mesmo. A gente ficou retendo os haitianos no Acre. Ficaram uns 2 anos parados lá, assim, em campos mesmo, situação bem precária. Não era julgado o pedido de refúgio. Assim, o Ministério Público, a Defensoria Pública, todo mundo brigando até na justiça para que fosse julgado, não era. A saída que o governo conseguiu na época, e ainda é o governo anterior, está gravando isso, mas não o governo golpista, mas o governo anterior já não reconheceu. Chegou essa alternativa de conceder um visto para ficarem, mas não correu o risco de receber muitos refugiados, porque o Estado não quer. E sobre questões dos desplazados, só para perguntar se é realmente isso que o senhor quer saber, se pessoas que se deslocaram internamente são depois reconhecidos como refugiados? Se puderem desplazados, aquele que não é que ela não sai de seu país, se sente obrigado para mudarse dentro, a veces por causa política, en África, en este caso. Sim. Não tem. O Acnur tem algum mandato para proteger essas pessoas, mas elas não são consideradas refugiadas e não recebem a mesma proteção dos refugiados. Então, por exemplo, os colombianos, né, que é uma experiência mais próxima, eles não recebem o refúgio e também não recebem
interno, e o Acnur, dependendo do caso, trata com algum tipo de, com alguma classificação de população de interesse, e vai criando essas subcategorias. E no caso aqui dentro do Brasil, você tem, obviamente, vocês que são de fora, vocês também já têm uma ideia do grau de violência do país, então a gente tem casos de pessoas que, em uma situação normal, seriam classificadas como deslocados internos. Só que qual é a política adotada pelo governo? Você dizia que o governo federal ele faz convênios com os estados, né? O Brasil é uma federação, então cada estado tem um grau de autonomia relativamente grande, e os estados desenvolvem políticas específicas para a proteção daquela pessoa, mas ela não é retirada do local, ela chega a ser deslocada. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu não sei em que situação está isso agora, porque o Rio de Janeiro ele passa por uma situação de crise econômica grande, mas ficava uma equipe do governo do estado, tirava a pessoa do local em que ela sofre ameaça. Um caso famoso que eu acompanhava era de um pescador de Magé, um município aqui perto do Rio de Janeiro, tirava, ficava aqui na região ainda e com uma equipe acompanhando. Quando ele precisava se deslocar, ia junto e tal, mas não chegava a haver um deslocamento para uma área que ela efetivamente ficasse segura. Ela é colocada numa proteção bem precária, mas no próprio lugar.